Estamos aqui hoje no estúdio do Prospere falando com uma pessoa que eu amo de paixão. E além de gostar muito dele, porque é claro que ele tá aqui porque eu gosto dele, né? Senão nem estaria. Mas além de gostar muito dele, ele tem muita coisa para ensinar para vocês. Então vocês vão fazer de conta que vocês não estão vendo nada aqui nessa tela, que não tem spoiler nenhum aqui. Por quê? Primeiro eu quero dizer que eu viro a cadeira para essa criatura que vai se apresentar agora para vocês. Quem você é e o que você tá fazendo aqui? Conta para nós. Bom, eu sou o Eduardo Reis, eu sou palestrante, sou ator, humorista, compositor, Que mais? diretor, Que mais? produtor e o palhaço Atim. Chegou, chegou, tá na hora da alegria. Chegou, chegou, tá na hora da alegria. Esse podcast vai ser uma O palhaçada. podcast tem palhaço, mas não é todo dia. Ó. Pode ser, se quiser me contratar eu venho todo dia. Pode, então tá bom. Atim, Oi. vamos lá. O que eu quero saber de você, e a gente vai desdobrar essa única pergunta do nosso papo em alguns tópicos que a gente vai descobrir qual é no decorrer da resposta. Você quer que eu ensine todos os segredos? Quero. Eu quero que você ensine pra gente o seguinte. O que um palhaço tem pra ensinar pra um palestrante? Bom, pra começar, não leve as coisas tanto a sério. Porque eu acho que o que trava o artista, seja um palestrante, E seja... o palestrante é um artista, né? Tá não no deixa palco de é ser um artista. Para mim, a palestra é uma arte. E eu acho que o principal é não levar muito a sério. Principalmente o que trava as pessoas, o que faz ela... Sabe, aquele último passo que você vai dar para subir no palco, é aquela revisão que você fica, e se o palco cair, e se o telão não funcionar, e se o microfone cortar, se acabar a bateria, e se a plateia, e se, e o cara fica nesse se, e acaba não desenvolvendo, e nem acaba não ficando espontâneo no palco, e acaba ficando travado. Ele faz a apresentação, a palestra toda dele é preocupado, travado, né? Preocupado, será que vai acontecer? Será que a plateia vai gostar? Então, se concentra. Tenha certeza no que você vai falar, confiança naquilo que você montou e ponha seu sapatão, seu nariz, vista sua máscara e suba no palco e desenvolva sua palestra. Eu gosto muito de dizer que o mais difícil para um palestrante é ele ser ele mesmo no palco. Por quê? A pessoa, quando está fora do palco, é legal, é divertida, tem umas ideias maravilhosas, improvisa bem ali no conteúdo. Você empurrou para cima do palco, e eu já vi assim, líderes que numa sala de reunião são brilhantes, subiu no palco, é um travado com a boca seca, que mal consegue pronunciar com borogodó uma frase. Por quê? Porque talvez isso esteja influenciando, né? Antes de subir no palco, ele está criando um cenário de horror, porque as pessoas não têm medo de falar em público. Isso é comum, eu já vi posts disso na internet. As pessoas têm medo de errar em público. Sim. E o medo do erro te trava. Então o que a gente pode fazer antes de subir no palco para que a gente não leve tão a sério? E não é não levar a sério no roteiro, porque você precisa de um roteiro decente. Claro. Você precisa de uma palestra bacana, de um conteúdo profundo. Só que se a gente começa a fazer um cenário do horror, a gente sobe no palco morrendo de medo e travado. Como é que um palhaço, como é que o Atim se destrava para subir no palco? Eu acho que o palhaço tem essa essência de esquecer quem ele é na realidade. Quando você bota o nariz, bota um sapato, você acaba esquecendo um pouquinho o homem, né, o pai, ou às vezes o empresário. Você esquece um pouco daquela pessoa que vem com tanta carga negativa, porque a vida é pesada para as pessoas e para todo mundo, para a gente também. Você tem problemas, você tem os boletos, você tem as preocupações, problemas na família. Então, mas quando você sobe no palco, você tem que esquecer todos esses problemas. Então, eu tento esquecer todos os problemas. Então, eu não levo para o palco os meus problemas. Eu levo para o palco só o meu trabalho, as soluções, né? Que sejam para mim ou para as pessoas também, né? Te ouvindo aqui, me veio uma dica na cabeça para quem está ouvindo a gente, né? Eu percebo que o Edu, ele já começa a virar Atim com poucos elementos. Então, o Edu coloca um nariz, que é a menor máscara do mundo, já vira um pouco mais o Atim. Só que é principalmente quando você coloca o teu sapato de Atim, que eu vejo que a essência, o santo do Atim, baixa em você. Eu, branca, como palestrante, eu percebo que o All-Star
que hoje eu uso em todas as palestras, assim, primeiro porque eu fico confortável, segundo porque eu me sinto segura e perco um pouco desse medo de tropeçar num cabo que esteja no palco, uma dobrazinha daquele carpete maledeto que o produtor coloca em palco de evento grande, que sempre tem uma dobrinha mal colada ali, que eu sinto que eu tenho um risco de cair. Então, para não levar este medo tão a sério, eu coloco um sapato que eu sempre fico mais confortável. E o tal do All Star é o meu sapato de palhaço. Eu me sinto muito mais branca barão, pronta para subir no palco quando eu tô de All Star. Então, e eu tenho inclusive assim, alguns tênis que são bem sola no chão, pé no chão, e tem uns que tem uma plataforma que eu brinco, que quando o evento é muito chique, eu coloco um salto alto. Então a pergunta que eu quero deixar pra galera é assim, qual é o elemento? No caso do Atim, é o nariz e o sapato de palhaço. No caso da Branca é o All Star. Sim. Mas o que quem tá ouvindo a gente pode ter de elemento que seja a tua marca e que faça baixar esse santo? Corajoso e autêntico para subir no palco, pronto para brincar. Mas aí você falou uma coisa importante, a coragem, a segurança. E o mais importante que eu acho é não ter medo e nem se preocupar se você cair. Porque mesmo se você entrar, tropeçar e cair, pode ter certeza, quando você levantar, você vai ser aplaudido. O que você não vai receber aplauso é se você cair e sair chorando. Mas se você vê às vezes um desfile de moda, quando aquela modelo entra na passarela, toda linda, maravilhosa, o salto quebra, ela tropeça e despenca. Quando ela levanta maior. Então eu vejo assim, o palhaço quando ele cai, que é a arte do palhaço, é cair, é levar tombo, é se machucar, que é o que a gente vive do lado de fora. É sempre caindo, levando tombo. Então eu acho que o mais importante é sempre que você cair, tenha certeza que você vai levantar maior. Tem um quadrinho, eu adoro quadrinho, tem um quadrinho que eu lembrei agora que é do Calvin e Haroldo. Então o Calvin é um menininho, o Haroldo é o tigre de pelúcia dele, mas que conversa com ele porque é um amigo imaginário dele no desenho, né? E aí ele tropeça e cai. Aí ele levanta e fala tcharam, como se fosse um grande efeito especial. Isso. Eu já vi palestrante maravilhoso que caiu no palco, ou na ida para o palco, levantou e fez essa brincadeira. Eu já engasguei numa palestra para mais de 300 líderes numa grande empresa do ramo financeiro, e eu assim engasguei, não conseguia tossir, aquele engasgo que rouba a tua voz, eu tive que engolir algumas vezes, tomar um gole de água até a voz voltar. Foram poucos segundos, sei lá, 5 segundos, mas que para mim pareceu uma eternidade. E aí depois eu voltei falando justamente gente, a gente tem que continuar falando o que a gente tem que falar pro mundo, mesmo quando a gente engasga. Você supera e continua. Que eu acho que esse jogo de cintura faz inclusive com que a plateia não fique constrangida com o seu erro. E eu já ouvi uma vez, pro palhaço não existe erro. Como é que é o erro pro palhaço? Não, o erro eu acho que é o que você falou, às vezes se você ficasse programando, se o fio, se o som, se o telão, se o palco, e geralmente se você ficar, se o palco cair, eu puxo palco, se eu tropeçar, eu faço, vai acontecer uma coisa que você não pensou. Porque sempre o acidente ou o incidente é uma coisa nova. Então, eu pensei em tudo menos tipo, você vai fazer uma pergunta para a plateia, você já imagina todas as respostas possíveis, mas sempre vem aquela resposta você nem imaginou. Que você nem imagina. Então, relaxa, porque na hora você vai conseguir sair. E é claro, a prática, né? Você cai uma vez, levanta, cai duas, levanta. Cada hora que você levanta diferente, né? Então, acho que o meu segredo, eu já levei muito tombo na minha vida. Não só no palco, como na vida. O segredo é você saber levantar. E a plateia gosta quando você... Porque ela se coloca naquele lugar. Isso. Pô, eu passo por um problema. Olha aí, tá vendo? O cara passou por um problema em público, para centenas de pessoas, e ele levantou e continuou. Até aquela atitude de você cair, levantar e continuar é uma lição. Eu acho que para o palestrante é a maior lição. Você cair, levantar e continuar, né? O continuar é maravilhoso. É porque a tua atitude no palco, ela ensina tanto quanto o conteúdo que você está ensinando no slide. Eu acho que até mais às vezes. Isso. Eu acho que a sua atitude, quando você sobe a sua confiança, né? Mesmo que você não saiba do que você está falando ou que aconteceu alguma coisa, aquela confiança, eu acho que o cara olha lá de baixo e ele fala, olha, o cara conseguiu dar a volta por cima num problemão, né? A gente vê isso
várias vezes por dia, né? A tia, eu tô com quase 50 anos. E quanto mais aniversário eu faço, mais eu percebo o quanto a ansiedade ela é inútil. Por conta disso, a gente fica criando um monte de cenário horroroso, de coisa negativa, e geralmente as merdas que acontecem na vida não tem nada a ver com o que você imaginou. Não. É totalmente diferente. Ou seja, não tem como se preparar para tudo que pode dar errado. Mas tem como você estar seguro e autêntico e livre o suficiente para usar aquilo que dá errado ao teu favor no palco. Porque, como você disse, a tua atitude ensina mais do que o conteúdo que você colocou no slide, que você colocou ali na tua palestra. Não dá tanto importância para as coisas. Eu acho que a gente, às vezes, dá muita importância para as coisas. Principalmente para as coisas negativas, né? A gente dá muito. Então, relaxa. Se der errado, conserta. Se não consertar agora, na próxima você conserta. Né? Então a gente não se apegar nesses problemas. Porque senão não anda, não sai do lugar. E aquela coisa assim, né? Você tem 100 avaliações de pessoas que preencheram a avaliação de reação da sua palestra. Vamos supor que tem 100. Só para matemática ficar fácil, porque eu sou muito ruim de matemática. 99 te amaram e estão te elogiando. Um corno não foi com a sua cara e falou: detestei, porcaria de palestra, odiei. Uma palhaçada, essa palestra do Atim. O que a gente leva muitas vezes com a gente se a gente não estiver preparado para isso? Aquela única crítica, ela fica gigante e todos os elogios ficam pequenininhos perto daquela crítica que a gente escolheu para endeusar ou para botar na prateleira e deixar ela brilhando ali por dias e dias atrás da gente. Mas eu acho que a crítica ensina mais pra gente do que os elogios, né? Se você pensar, uma pessoa que, de repente, termina uma palestra, você tem 99 feedbacks bons e um ruim, pensa, esse cara, no mínimo, foi muito corajoso. Pode ter sido um miserável, desgraçado, safado a fim de derrubar. Mas ele foi corajoso de escrever. Então, de repente, você tem que olhar aquela crítica e você olhar, pô, será que é isso mesmo, o que eu fiz? Ponderar, né? Não é pegar como a coisa mais importante pessoal, do que você viu. Não é pessoal. Mas ponderar o que eu posso fazer com aquilo para melhorar. É porque se você tratar o palestrante como um personagem, ele não está criticando você como pessoa física. É a pessoa jurídica que está no palco. Então, de repente, ele está criticando a pessoa jurídica. Então, o que a minha empresa, o que eu, palestrante, posso melhorar para na próxima palestra eu ter 100% de feedbacks positivos. Maravilhoso. E é louco isso, porque eu acredito que, da mesma forma que um comediante, ele não é a piada que ele conta, mas é muito difícil dissociar ou separar, eu acho que o palhaço, o artista como um todo e o palestrante tem essa sensação, que se estão criticando a minha palestra, essa crítica, ela é pessoal. E separar isso me faz pensar que agora a gente vai para a segunda coisa que um palhaço pode ensinar pra gente que é palestrante. Eu acho que a evolução, você tem que ir evoluindo aos poucos. A cada palestra, a cada apresentação que você faz, você tem que pegar as coisas boas e tentar melhorar, e as ruins tentar ou melhorar ou excluir da sua palestra. Eu costumo dizer, Atim, que assim, a gente ouve feedback do cliente, a gente recebe feedback da plateia, e é óbvio que isso é super importante. Porém, entretanto, todavia, eu acredito que o feedback mais importante vem da gente mesmo. Porque a gente está ali no palco, associado a tudo que a gente está fazendo, e cada olhar, cada movimento, uma pessoa que pega o celular, uma pessoa que levanta e sai, alguém que dorme, é um feedback muito poderoso, porque você não precisa usar só para consertar ou para arrumar ou para melhorar a próxima apresentação. Você consegue direcionar o jogo ali do momento, né, daquele improviso, da troca com a plateia. Então todo feedback que eu recebo naquele momento não verbal da plateia permite que eu melhore na hora e que eu vá criando esse repertório para a próxima. De acordo com aquilo que eu vi que funciona, eu faço mais do que funciona. Aquilo que eu percebi que não funcionou, eu volto atrás e faço menos daquilo que não funcionou. É um exercício de observação, eu acho. Você tem que observar a palestra, durante a palestra, as pessoas. Não é fácil, porque você está pensando no texto, pensando no slide, pensando... E você ainda tem que olhar a cara das pessoas? Tem. Você tem que olhar o cara lá do fundo, se ele está ouvindo o que você está falando, se ele está prestando atenção. O cara da frente, né, que geralmente o da frente fica mais ligado para não chamar atenção. Mas você tem que observar as pessoas durante você... Ah, mas é difícil? É,
mas acaba andar de bicicleta. A hora que você aprende, pega o jeito, você está falando, está fazendo, você está vendo o cara lá atrás, olhando para o lado, olhando o celular. Pô, por que ele está olhando para o celular? Por que ele não está prestando atenção? Será que o que eu falei não foi importante ou eu falei da forma errada? E aí você vai observando durante... E eu acho uma coisa importante, é assim que acabar a palestra, você, antes de mais nada, escrever, anotar, gravar no celular, pô, em tal parte eu fiz tal coisa e não funcionou. Porque às vezes passa 15 minutos, meia hora, uma hora, no dia seguinte você não vai lembrar mais. Porque passa o ranço, né? Aquele que você está sentindo. Você fala, putz, aquilo não funcionou. É nesse momento que você consegue fazer essa reunião. Eu chamo de uma reunião com você mesmo de não conformidades. Então, terminou a palestra, anota ou grava, como a gente falou, tudo que não saiu como você gostaria. Então, por exemplo, eu fiz uma pergunta esperando que todo mundo falasse que não. Aí metade falou sim e você não sabia como agir com aquilo. Cria um jeito para resolver isso, para que na próxima vez que você mandar essa pergunta pra galera, você não fique na saia justa que você ficou dessa vez. Ou às vezes uma coisa que funciona super e você falou na hora, o improviso que você fez na hora, pô, e funcionou, agradou, todo mundo riu, todo mundo prestou atenção. Pô, guarda esse pedacinho, porque nem toda palestra é gravada. Então você tenta guardar, pô, isso aqui eu falei, foi legal, funcionou, vou usar nas outras. Sai, escreve, grava, para você usar na outra. Porque se você deixar para depois, para mais tarde, você esquece. E às vezes você perde uma coisa super legal. Eu tenho a impressão que, assim, pelo menos vou falar na minha experiência como palestrante, que eu tô aí, né, subindo em palco como palestrante há 25 anos. As coisas mais divertidas, mais engraçadas, as melhores histórias e as frases assim mais fodas e que rimavam, elas saíram do nada, no meio da apresentação, sem nenhum planejamento e eu nunca mais consegui lembrar depois. Então hoje, às vezes sai uma coisa muito inteligente, eu falo pra galera, eu falo, gente, que coisa inteligente que saiu aqui, até rimou. Alguém manda pra mim pelo direct do Instagram, pelo amor de Deus, pra fazer um post depois. E aí a galera vai e manda. E eu acabo usando isso depois, porque eles mesmos me mandaram, porque no final da palestra eu já não lembro mais. E aí é que tá a evolução, né? Você acaba aprendendo em cada palestra, é por isso que uma palestra nunca é igual a outra. Você sempre vai melhorando. E se você não prestar atenção, e se você seguir do mesmo jeito, a palestra vai cada vez ficando pior. Da mesma forma que ela vai ficando melhor, ela pode também ficar pior. Chega uma hora que nem você mais suporta fazer. Você fala, fica uma repetição. Eu falo assim, não tem caminho neutro, né? Você tá melhorando ou você tá piorando. Se você acomodou, você tá piorando. Claro. Até porque, se a gente pensar que tem muita gente, não é todo mundo, que todo mundo é gente demais, mas tem muita gente, vocês aqui da comunidade, por exemplo, estão buscando melhorar. Então, se a galera em volta tá melhorando e você tá parado, a galera tá melhorando, você tá ali paradinho, você piorou. Claro. Pro mercado, você piorou. Então, o evoluir é uma necessidade e precisa ser uma constante, né? E isso a gente percebe muito no Prospere Falando, porque se você pega o primeiro dia não só do SAP, mas do curso, né? A primeira reunião que você tem, você pega aquelas pessoas conversando, e aí você pega os últimos dias e até a apresentação, você percebe a evolução e a também involução, né? De alguns evoluem, alguns estacionam, né? E alguns de repente até pioram. Às vezes a pessoa não quer, entrou no lugar errado, o que eu estou fazendo aqui, não é? Mas a grande maioria aprende, absorve e evolui. Tanto que ela entra uma pessoa e com certeza sai outra, né? E tem coisas assim, né? A mentoria ensina, a tua preparação antes ou a tua organização de conteúdo te dá toda uma segurança, uma direção e uma estratégia, mas cá entre nós, você tem aí quantos anos de palco, Patinho? Quase 40 anos, né? Eu nasci no palco. Você tá fazendo bodas de ouro quase no palco. Minha mãe me pôs no palco com 1 aninho, então são quase 40 anos. Eu comecei minha carreira em 1983, 82, 83, já passei, né? Muito tempo. Eu tô há 20 e poucos anos e já fiz muita cagada. Você já fez muita cagada no palco? Já fiz muita coisa. E até hoje a gente fica nervoso antes de entrar no palco. O artista que fala, eu entro no palco, você entra não é artista. Você tem que ficar nervoso porque a responsabilidade é muito grande. Não é só mais um show, não é só mais uma apresentação, não é só mais uma palestra. Não, pô, a palestra. Aquela pessoa tá ali, pode ser a primeira vez que ela tá assistindo uma palestra. Eu vejo pelo show. Às vezes a pessoa... eu já fiz show para milhões de pessoas, para milhares de pessoas, e shows para poucas pessoas. Então aquela pessoa, ela saiu da casa dela, ela tomou banho,
comeu ou não, pegou uma condução e chegou ali. Então você tem que ter aquele compromisso, aquela responsabilidade. Tem que tremer a barriga, tem que reclamar, senão você não é um profissional, né? Eu vou parafrasear aqui Walt Disney. Pelo menos dizem que essa frase é dele e eu vou mudar ela um pouquinho porque eu não lembro da frase original. Mas ele diz algo parecido, que a gente precisa, independentemente da quantidade de pessoas que estão no parque, ou no show, Sim. ou na palestra. Muitas delas estão aí pela primeira vez. Sim. E muitas delas estão ali pela única vez. Sim. Então você precisa fazer essa entrega, seja para 1, para 1000 ou para 10.000, como se fosse a única oportunidade que você tem de tocar aquela pessoa. Eu acho uma bobagem esse negócio de a gente transforma vidas. Eu acho isso uma bobagem, a gente não transforma a vida de ninguém. Eu acredito que as pessoas podem transformar as próprias vidas a partir do que ela se inspirou, daquilo que a gente levou, aquilo que a gente fez com que essas pessoas sentissem. Eu acho que é aí que mora a mágica. Tanto para você pode ser 20 anos de experiência, 40 anos de experiência, mas para aquelas pessoas que estão ali é uma experiência única e talvez seja de fato uma única oportunidade que você tem de tocar aquelas pessoas. E além dessa questão da gente ir melhorando, eu falei assim, a gente também vai melhorando porque a gente vai criando repertório, né? Porque quanto mais caca que você faz, mais coisas você faz que você vê que funciona, mais elementos você fica na sua caixinha de ferramenta. Vai falar, quando acontecer isso, eu faço isso. Sim. Quando eu tropeçar, eu faço aquilo. Quando eu engasgar, eu já sei o que fazer, porque eu já engasguei, porque eu já vi alguém engasgando. Aí também tem o valor de você aprender com quem já faz. Você vai acumulando o repertório dos erros e dos aprendizados sem que você precise errar tudo para saber. Aí que você também economiza um caminho, você pula um pedaço. Aí é a vivência, né, que a gente tem, essa vivência de 40 anos, eu fazendo espetáculo, show, ao vivo, fazendo programa de televisão, rádio, que a gente fazia na época, a rádio local, que você ia no estudinho, que você falava, meu Deus, isso aqui, e as pessoas ouviam. Então essa experiência, essa vivência que você tem, pra gente é uma bagagem, é uma mala cheia, que é maravilhoso você poder passar isso e ensinar isso, como você faz um negócio assim, de uma coisa natural, né? Por que é natural? Porque a gente viveu, a gente, é diferente você ensinar uma coisa que você não sabe, que você nunca fez. Que eu acho que tem muito por aí, o cara que ensina a ser feliz e é triste, não é? Ele termina a palestra de felicidade e vai pro hotel encher a cara, né? Porque não consegue ficar com a própria companhia, tem isso. Não, né? a nossa bagagem, a nossa experiência, a gente poder passar isso para as pessoas é maravilhoso. E eu acho que é o mais importante do nosso trabalho, eu vejo, eu com 40 anos, é que o nosso trabalho é importante, ele não transforma, mas ele causa um impacto na vida daquela pessoa. E esse é o objetivo. E o impacto pode durar para sempre. Eu tenho pessoas que me assistiam quando eu trabalhava na Gazeta, né? E que lembram até hoje. Quer dizer, eu não sabia, não tinha noção, ideia de que aquele meu trabalho, aquelas coisas que eu falava, esses dias mesmo eu recebi um comentário de um cara falando, pô, eu achava mais barato quando você falava e fazia tal coisa lá no programa. Que eu não lembro o que eu fazia aqui. Eu fazia isso, jura? Eu falei pro cara, sério que eu fazia isso? O cara, pô, você não lembra? Eu falei, cara, eu não lembro, mas aquela minha atitude, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz no palco, como a gente faz na mentoria, porque o impacto pode ser para sempre, seja positivo ou negativo. Tinha um negócio que você trouxe aqui que eu acho que é muito bacana de dica pra galera, é assim, tudo é experiência, não é só uma palestra. Então grava vídeo. Treina a tua palestra na frente do espelho, grava, assiste depois, palestra pra tua esposa, pro teu marido, pra namorada, pro namorado, pros amigos ali, sabe, num churrasco, um pedacinho daquilo que você quer dizer, porque você vai acumulando essa experiência, né? Faz todo o podcast que te convidar, vá, porque aí que você vai ganhando experiência com alguma exposição e melhorando a exposição oficial no palco de uma palestra. E às vezes esses encontros que você fala, pô, mas eu vou num podcast que 10 pessoas assistem. Não importa, você só precisa de uma para te contratar. Melhor! Você só precisa de uma para te contratar. Exatamente. De repente, dessas 10, se 10% gostar de você te contratar, ok. E outra, você vai pegando know-how, experiência, para quando você tiver num podcast, de repente, né, sabe aquele que tem milhões e milhões de seguidores, você já não vai ser um novato. Você já vai ter experiência. Pô, eu já fiz 4, 5 podcasts, eu sei como é que funciona.
Então agora sim, eu vou poder Você falou lá levantar. atrás, né, de levantar dos tombos, porque a questão não é quantos tombos você leva, mas como você levanta Vamos levando. desse tombo. Então, assim, você vai caindo no podcast, gravando um vídeo, porque aí quando você cai no palco, nessa metáfora que a gente tá fazendo aqui, você vai levantar tarã, com muito mais facilidade, com muito mais leveza e conseguindo continuar de onde você parou, tirando disso aí uma lição, uma coisa super legal. Sim, levanta maior, como eu disse, né? Porque você tá maior, você teve uma experiência diferente, uma reação da plateia diferente. Aprenda com seus erros, né? Você sabe que assim, né, resiliência de verdade, quando a gente pensa em resiliência na física, é aquele material, tipo uma borracha, que sofre uma pressão. Quando essa pressão para de existir, o material volta a ser o que ele era antes. Sim. Então, resiliência para a física é isso. A gente pegou para o comportamento humano o termo da física e eu acredito que ele tem um significado diferente. Porque não é simplesmente a gente sofrer uma pressão, seja ela desse estresse pré-palestra, ou de um feedback que a gente recebeu, ou de alguém bocejando no meio da palestra, né? É uma pressão. A pressão acabou. Tipo, o cara parou de bocejar ou acordou e a gente volta a ser o que a gente era. Não, a gente volta melhor. É exatamente esse o significado da resiliência como você está traduzindo. Você volta melhor e volta maior, porque o problema entra dentro de você. Então, na sua base que o negócio vem e empurra para dentro, ele não empurra para dentro e volta, ele empurra e fica. E essa parte que ficou, você tem que olhar o que é bom e guardar, e o que é ruim, bota para fora. Mas você sempre vai ficando um pouquinho maior, porque você vai aprendendo com aquilo. Eu, não só no palco, não só na palestra, mas na vida. A gente acorda já, é um desafio acordar, né? Então você tem que aprender com essa resiliência, tem que te deixar mais forte, tem que te deixar maior, tem que fazer crescer. Se está fazendo mal para você, se você está diminuindo, é porque você está absorvendo só a parte ruim do problema. E nem todo porque problema... tem isso também, né? O cara pode receber uma crítica, ir para casa, chorar em posição fetal até dormir e acordar falando, não, esse negócio de palestra é muito complicado, é muito difícil, isso não é para mim. Não, você tem que pegar aquilo que o cara falou, pô, mas o cara falou tal coisa. Às vezes o cara tá certo, não é? Porque elogiar é fácil, é simples, porque todo mundo quer sair bonito na foto, não é? Ninguém quer criar inimizade, mas de repente, dependendo da crítica, de quem é a crítica, é uma pessoa querendo te ajudar. Então você tem que observar mesmo, pô, essa palestra você fez tal coisa, não caiu legal, não ficou bom. E precisa eu de gosto, humildade, você sabia que eu gosto. Uhum. Eu acho que eu cheguei a falar pra você, Branca, quero que você me fale as coisas erradas, não fique me elogiando. Porque entregar o papel, você foi maravilhoso, arrasou, parabéns, que lindo. Pô, isso é uma delícia, mas não te ajuda em nada. Não ajuda em nada. Sou maravilhoso, sou lindo. Que ótimo, então. Não é verdade? Não precisa mudar. E a gente precisa mudar, não é verdade? Tem que elogiar e... Opa, peraí. Acorda. Às vezes eu saio de umas palestras que são tão boas, mas tão boas. Não são mais sempre que eu saio sentindo isso. Mas tem algumas que eu falo, nossa, tudo encaixou. A galera amou, tudo que eu falei, eu completava um raciocínio, a galera aplaudia. As pessoas riram das minhas piadas. E quando terminou, o pessoal quis tirar foto e foi um auê. Aí eu saio, eu brinco assim, vamos abrir o teto solar do carro, porque o meu ego não tá cabendo aqui dentro do carro. Mas aí ele precisa ir voltando. Tem que descer, porque essa sensação é maravilhosa. Mas se a gente não puxar de volta, voltar o ego pra casinha e falar, calma, fia... Porque o sucesso ele é volátil. Ele acontece, ele explode aqui, mas se você não for sustentando, ali na frente ele acaba assim como ele começou. Né? Colocar o sucesso para voar é muito mais difícil do que deixar ele acabar. Fiz até uma poesia aqui. Viu como as frases saem assim, sem querer? Depois eu vou anotar isso aqui. E a gente vai, né? O ser humano é assim, né? Você vai inflando e vai voando. Ah, te pensa, a gente tá falando pra palestrante. Aí vira o padre das bexigas lá, voou e sumiu. O palestrante quer palco e palestrante gosta de aplauso. E aplauso é maravilhoso. Claro. É maravilhoso, desde que a gente tenha essa humildade e essa consciência. Então, agora eu vou convidar você pra gente ir pra qual que é a terceira coisa que um palhaço pode ensinar para um palestrante. O terceiro passo... que é uma dica, é olho no olho. O palestrante, quem está no palco, tem que exercitar o olho no olho. Como assim, Atim? Olho no olho, como assim? De quem? Da plateia? Da plateia. Você não faz uma apresentação, uma palestra, para uma plateia de 200 pessoas. Você faz
para 200 pessoas. São pessoas individuais. Então você tem que olhar para uma, olhar para outra, olhar para aquela, olhar para outra. Você tem que olhar. A única forma de você ganhar aquela pessoa, sabe? Aquela namorada, você ganha olhando no olho. Não é olhando de modo geral. E tem assim, você já viu umas dicas de curso de falar em público? Que os caras ensinam pra você não ficar nervoso, você não olha no olho da plateia. Você olha no fundo, acima da cabeça das pessoas, no neutro. Sim, é os que caem do palco. Esses que ficam no neutro, ele dá 3 passos e pum, despenca lá do palco. Né? Eu não acho, bom, pelo menos eu não uso essa técnica porque... Eu acho que você tem que ganhar as pessoas, e são pessoas individuais, cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida, cada um chegou ali de um jeito, cada um está ali por alguma razão, por algum motivo. É como os palestrantes, que você vai numa palestra, tem 10, 15, 20, cada um tem uma história, cada um conta a mesma história de formas diferentes, sabe? Aquela coisa, a mesma piada... Um conta e você ri, o outro você fala, putz, que piadinha, não é verdade? Então, não é a piada, é o palestrante. E eu pelo menos uso isso. Eu ganho esse eu já ganhei, pronto, olhou pra mim. Aí eu ganho aquele, opa, esse já olhou pra mim, é meu. Você vai conquistando as pessoas. Você vai conquistando um por um. Ah, mas está lá no fundo, tem 2.000 lugares. Você olha para o cara lá de 2.000 lugares, ele vai saber que você olhou para ele. Parece incrível, mas eu faço show, já fiz show para 5, 10 mil pessoas, 50 mil pessoas. Você olha lá no fundo e às vezes você falou, você aí que está sentado aí de blusa azul, você conquista aquele cara. Então a minha dica é olho no olho. Tenha confiança, segurança e se conecte com cada um individualmente. Você tem que ganhar um por um. E de preferência, vai chegar um momento que você começa a ganhar os mais difíceis. É aquele que tá no celular. E é um desafio legal, né? Eu sempre me coloco esse desafio, porque eu falo assim, conquistar aquela pessoa que tá sentada lá na frente, assim, você... babando. Interessadíssimo no seu tema, é muito fácil. Esse já te ama. Aí você já chega te amando, ele fala que já vem conquistado de casa, né? O legal é você conquistar aquela criatura que não sai do celular, que tá com aquela cara de bunda, que veio azedo, que deve ter brigado com a mulher na véspera ou com o marido e que tá ali fechadão. Aí você vai conquistando, de repente você olha pra aquela pessoa, a pessoa tá assim, balançando a cabeça pra você e tá grudado em você com o tal do olho. Quando você menciona a pessoa, então, aí que ela, né? E se você tem um mala que fica no celular, você falou, você é do celular, você sabia que. E passa o cara. Duvido que ele vai olhar no celular de novo, até porque todo mundo vai olhar pra ele, pra ver quem é o cara que tá com o celular na mão no meio da palestra. Então você vai conquistando um por um e aí vai dar experiência. Se conectando com as pessoas de verdade. Você tem que se conectar. Não tem como você olhar no... sabe, aí ninguém vem com você. Tim, tem uma mágica que eu busco fazer e ensino a galera na mentoria a fazer, que eu falo assim, ao invés de falar para as pessoas, fale com as pessoas. Eu acho que isso atende muito a esse passo que você está ajudando a gente a dar aí, né? Sim. Eu falo que a maioria dos palestrantes, eles falam para as pessoas ou com o slide. Aquele slide assume no palco um protagonismo que o palestrante fala do slide para as pessoas e ele fala mais com o slide do que com as próprias pessoas que estão ali. E isso gera assim uma desconexão total, porque a pessoa acha. A gente não consegue, mas as pessoas acham que elas conseguem ouvir uma palestra e mandar mensagem no WhatsApp, olhar o Instagram ao mesmo tempo. E aí quando a pessoa vê, tem alguma coisa na internet que fisgou mais do que aquela conexão que não está rolando com quem está no palco. Quando você dá conta, você perdeu todo mundo. Eu já aguardei a minha vez de palestrar, assistindo outros palestrantes no palco, isso já aconteceu muitas vezes. Quando eu vejo que o palestrante não está conectando o que ele está falando com a audiência, eu vou vendo a plateia se desconectando cada vez mais como uma onda mesmo de desconexão. E a gente tem o poder de fazer isso ao contrário, né? Sim. O feedback que eu mais gosto de receber, e eu busco esse feedback assim, nossa, eu me senti na tua palestra como se eu estivesse na sala da tua casa conversando com você. Quando eu ouço isso, eu falo, puta, sucesso, consegui isso aí que você está ensinando a gente aí. É porque você tem o domínio da plateia. O microfone te dá um poder incrível. Você que está com o microfone na mão, você tem, quando você entra, todo mundo já olha para você, pô, é o cara do microfone, esse é o cara que vai falar, esse é o palestrante. E nessa hora você já tem a atenção. Você não pode deixar essa atenção
se perder no meio da palestra. E aí você ganha olhando um por um. E às vezes tem um assunto que realmente faz o cara baixar a cabeça. E aí você tem que observar, pô, esse assunto eu falei de uma forma que aquele cara abaixou a cabeça. Por que será? Né? É a tal da crítica. O feedback negativo às vezes não vem no papelzinho escrito, vem no cara abaixar a cabeça. Então você tem que pensar, pô, eu tenho que fazer de uma forma diferente para que ninguém... O que eu fiz aqui, o que eu deixei de fazer que está gerando essa desconexão com a galera. E como é que eu reconquisto? Porque as pessoas falam, eu tenho medo de palco. Não é do palco, tem medo da plateia, né? Do palco não faz nada. Ele tá lá, chega cedo, sobe no palco, você vai ver que não tem medo nenhum. O problema é a plateia. Põe uma galera sentada ali te olhando com cara de deixa eu ver o que tá rolando aí. Mas quando você ganha a plateia, o cara fica seu amigo. Aí ele vai torcer por você também, vai prestar atenção. E eu acredito assim, as pessoas não estão ali para querer que você se ferre. Elas estão ali torcendo para que o negócio seja legal. Elas querem Pode até ter alguns. Eu não penso nisso. Que torçam para que você caia do palco. Mas se cair, cai, tchan. Gente, desculpa que eu vou falar, mas eu gosto de falar assim, sempre tem um filho da puta. Sempre tem isso em todo lugar. Na tua plateia, talvez até na tua família. Mas sempre esse é o cara que não quer ser como você. Ele quer ser você. O cara que quer ser você, que tem inveja, esse torce para que você caia do palco. Mas quando você cai, levanta e tal... E todo mundo bate palma e assobia, aí esse cara é aquele que fica bem pequenininho assim e sobe, né? Mas 99,9% tá ali porque quer ver você brilhar mesmo, né? Exatamente. E quando você faz essa conexão, parece que o cara brilha com você. Você sabe que eu, bem no meu comecinho da minha carreira, eu fui assistir um show da Zizi Posse. Ela olha no olho de cada um assim. Não tem como, você fica intimidado... que você não muda, sabe? Você se sente importante. Eu acho que quando o palestrante sobe no palco e olha no seu olho, você o cara olhou pra mim. Pô, o cara tá falando... Eu existo. Porque parece que você tá falando pra ele. Ele fala, pô, ele tá falando pra mim. Ele não sabe que você tá fazendo a mesma coisa com todo mundo. Então, olho no olho. Vamos fechar? Tem mais uma dica, né? Mais um passo. Bom, o quarto passo, eu acho que é assim, você passar a sua arte. É uma coisa que eu aprendi quando eu comecei minha carreira na escola de circo. Eu fiz a escola de circo Pioline, meu professor, meu mestre lá, foi o palhaço Piccolino. E ele era um cara que ele era malabarista, ele andava de monociclo, ele subia no trapézio. Porque o palhaço do circo tradicional, do circo antigo, ele tinha que saber um pouco de cada função no circo. Ele tinha que ser um pouco malabarista para poder entrar brincando depois do malabarista. Ele tinha que subir no trapézio até para enquanto estavam fazendo alguma coisa, ele está lá no trapézio distraindo. A função do palhaço no circo é distrair a plateia enquanto está preparando o próximo número. Se você for no circo tradicional, você vai ver que sempre o palhaço entra entre um número e outro. Geralmente um número que tem que preparar o palco, ou às vezes é um Globo da Morte, ou um malabares, ou alguma coisa, um trapézio que você tem que puxar a rede. Então o palhaço entra para fazer essa parte. E o Piccolino foi uma pessoa que quando eu entrei na escola de circo, que eu comecei minha carreira fazendo teatro, e eu fui fazer um laboratório lá, ele ficava vidrado quando a gente aprendia a arte dele, que era do palhaço, do malabares, do monociclo. Por quê? Para aquela arte não morrer, para continuar, e ele passar o bastão. E eu acho que para o palestrante, ele tem que fazer isso também. Ele tem que passar a sabedoria dele, a vivência dele, para o outro, ensinar a todos aquilo que você falou agora há pouco, sabe? Você tem os tropeços, a torta na cara. Para que o cara vai passar por isso se você já sabe e sabe como adiantar aquele processo que é a coisa chata, ruim? Você é uma pessoa que faz isso. O Prospere falando você dá, sabe? São vários passos largos que você já tem a experiência, tudo o que aconteceu de errado com você, você fala, olha, não é por aí o caminho, aqui você vai perder tempo, aqui você não vai aprender nada. Né? Eu fiz vários cursos para palestrante, fiz várias mentorias e nenhuma eu guardei nada, nenhuma eu aprendi nada. Por quê? Porque você ia sofrendo ali com aquele, ninguém te passava o caminho das pedras, que é o que você faz, que é o que o Prospere falando faz
passar o caminho das pedras. Você já passou. Para que o cara precisa passar também? Não, vamos seguir mais para frente. Para a sua arte, que é de palestrante, não morrer. Né? Porque se continuar do jeito que tá, cada um guardando tudo que sabe para ele, não, eu não vou ensinar nada por medo, por insegurança. Concorrência. É concorrência. Se eu ensinar, eu vou perder esse espaço. Não perde. O espaço que é seu, que você conquistar, é seu. O cara vai querer contratar você porque você é o cara que fala sobre aquele assunto. Ah, mas tem um que o cara vai pagar mais barato porque o outro... Não era para você ir lá, entendeu? É isso. Você tem que ser o palestrante escolhido pelo que você é. E eu aprendi muito no Prospere falando, até pelo que eu já falei para você, você consegue ter o começo, o meio e o final. Só não sobe no palco mesmo quem fugir. Mas todo mundo sobe, todo mundo aprende a ser palestrante. Você ensina esse caminho das pedras. Isso é maravilhoso. Então eu uso essa premissa que você fala de, sabe, vamos ensinar, vamos aprender, você consegue. Passar a tua arte. Eu tô emocionadíssima com isso. No circo o cara fala isso, pô, mas eu não vou conseguir subir. Você consegue. Se o Piccolino falava pra mim, se eu faço, por que você não você faz também. Ah, mas não tenho dom. Vocação é vontade. Se você tem vontade de fazer aquilo, de ser aquilo, soa um pouco a camisa, uns vão conseguir mais fácil, né? Porque de repente tem um dom, outros vão conseguir de uma forma... Tem que treinar um pouco mais. Treinar um pouco mais, sabe? Você vai conseguir, se você tiver um bom professor, um bom mestre, um bom mentor. E vontade. E a vontade. Eu adorei isso. Essa frase vai valer um post aqui na comunidade. A vocação é vontade. Quanto mais vontade, mais facilidade você vai ter, porque mais vontade de treinar você vai ter. Exatamente. Quanto mais tesão para subir no palco, mais você tá de olho nas oportunidades para subir no palco, com mais garra você sobe no palco e mais disposto a aprender para uma próxima palestra, você desce do palco. Eu acho que isso faz a mágica, E né? se olhar já como um palestrante, né? Eu demorei muito tempo, até demais, para subir num palco e fazer uma palestra, porque eu me olhava, eu vi um vídeo esses dias na internet, não me lembro aonde foi, mas eu achei muito interessante. Era um balãozinho, você ia subindo e aí você vê um problema, pá, você desce. Era eu. Você vê uma dificuldade, não deu certo, você desce. Mas quando você passa a olhar para você lá, você já palestrante, você já, sabe, com a sua carreira consolidada, você olha pra você lá, aí você vai, pô, peraí, eu sou aquele cara lá. Aí muda a visão. Então hoje eu estou me olhando como palestrante, como o cara que sobe no palco e que cria um impacto na vida das pessoas. E se eu consigo, se eu, que sou um palhaço, consigo, qualquer um consegue. Isso é muito, muito maravilhoso da gente ouvir, e eu acho que isso encoraja as pessoas a entenderem que não é sobre concorrer, competir ou ganhar. É sobre você crescer, e conforme você vai crescendo naquilo que você escolheu crescer, você vai apoiando as pessoas, impactando as pessoas para que elas possam crescer também. Te ouvindo, eu fiquei muito emocionada por duas razões. A primeira delas é porque eu vejo na mentoria a minha oportunidade de viver para sempre. Eu costumo dizer isso na minha palestra sobre propósito, que nós somos os únicos animais da natureza que temos consciência que um dia a gente vai morrer. E sabendo que a gente morre no final, e desculpa aí se eu estou estragando a história de alguém que não sabia o fim, tô dando spoiler, né? Sabendo que vai morrer, a gente tem urgência de fazer a vida valer a pena e de deixar algo aqui quando a gente não estiver mais. Seja nas histórias boas que os outros contam, ou seja naquilo que eu transbordei, passando a minha arte para que o outro possa subir no palco e se sentir tão realizado quando eu me sinta, quanto eu me sinto, impactar as pessoas tão positivamente quanto hoje eu faço isso acontecer. E é através dessas pessoas e dessa arte que eu passei que eu vou viver para sempre. E aí eu quero fazer um convite aqui para você que está na comunidade, já passar a tua arte. Como que você faz isso? Colocando aqui embaixo nos comentários um aprendizado que você já teve e que você pode transbordar isso ensinando os demais membros da comunidade. E ainda te desafio mais. Que tal gravar um vídeo ensinando
né, essa tua arte para as outras pessoas da comunidade, começando falando. Eu vi no podcast da Branca com a Tim, no papo da Branca com a Tim, que eu devo transbordar minha arte. E aqui eu vou passar minha arte te ensinando a. E você completa esse vídeo e posta pra gente aí, para que a gente possa fazer dessa rede uma rede não só de vir aprender aquilo que eu preciso para crescer, mas uma rede onde eu te ensino, né, como palestrante, que eu já sou há algum tempo, você me ensina como palhaço que sabe brincar, que sabe rir, que sabe improvisar e que sabe tirar o peso. Porque eu vejo hoje, dentre os meus próprios mentorados, Atim, gente muito competente, cheia de conteúdo, com uma performance de palco maravilhosa e que ainda sofre muito para subir no palco, justamente porque precisa dar esses 4 passos que você ensinou a gente aqui hoje. Então eu quero te agradecer. Você, desde que eu me reconheço por gente, você é extremamente importante, valioso e relevante na minha vida. Você sabe, não sei se você lembra quando você me mandou a primeira mensagem pedindo para eu te ensinar a palestrar? Como é que eu te respondi? Eu te mandei um áudio, né? Cantando uma música, né? Porque quando lá eu vi em a cima mensagem tem um pirulito, cá embaixo tem um chocolate. Se eu tirar de lá, mamãe me bate, mamãe me bate, mamãe me bate. E você sabe, quando eu escuto pessoas cantando algumas músicas, que não é a música de trabalho, não é a música que você ia na Xuxa, que você ia no Faustão. A mais famosa, né? Não é aquela que era a primeira faixa do lado A, né, que se pode dizer assim, a primeira da sua... Que é aquela assim, chegou, da sua set list. Tá na hora da alegria. O Ciro da Alegria. Você percebe que realmente você marcou aquela pessoa com aquela música. Ela era sua fã mesmo, ela assistia seu programa. Então entrega ali na hora, né? E realmente aquele momento foi muito importante. E ali eu vi realmente que tipo de pessoa que você é. Você podia ter me atendido normal, né? Mandado procurar alguém, né? Para fazer a mentoria, né? Que você foi muito bem recomendada. E eu realmente me surpreendi. No Prospere Falando, olha, eu tenho 40 anos de carreira e eu me surpreendi assim, eu acho que comigo mesmo, que eu acho que é o mais legal. Você percebe que você pode, né? E às vezes, que nem você estava falando, a pessoa, eu tenho aqueles bloqueios, né? Tudo é questão de exercício. Você tem que exercitar, mas eu nunca subi num palco. Mas você se relaciona com pessoas. Então, use um pouco daquela sua sabedoria, passe a sua arte, ou a sua alegria, ou a sua sabedoria pro caixa do supermercado, pro cara do Uber, pro alguém da sua família, né? É um exercício para quando você estiver no palco, você poder levar aquilo com mais expertise, né? Você precisa de ter esse know-how. Maravilhoso. E, gente, olha o poder que é você estar num palco palestrando, né? Uma das pessoas que mais impactou a minha infância hoje está sendo impactado por mim com o meu trabalho. E assim a gente vai crescendo e fazendo com que as pessoas que estão em volta da gente cresçam também. A segunda coisa que eu ia falar lá quando eu falei que eram 2, eu só falei uma, é porque eu me lembrei de uma frase do Tony Robbins. Tony Robbins, aquele cara do Não Sou Seu Guru na Netflix, que eu brinco que ele é meu guru sim, eu fiz um curso com ele fora e tal. Eu acho ele um cara extremamente autêntico e muito copiado aqui no Brasil, por muitos palestrantes inclusive, né? Ele é muito referência para muita gente. Ele diz assim que ele não tem medo da concorrência. E ele fala, você que está me assistindo, você pode copiar tudo que eu faço, porque quando você chegar onde eu estou, você vai ser o que eu era. Olha que foda isso, né? Porque a questão não é você parar e não deixar ninguém te copiar, é você continuar aprendendo, crescendo, avançando, ensinando todo mundo. Porque quando essas pessoas chegarem onde você está hoje, você vai estar lá na frente. Sim. Porque é inevitável, se você tiver humildade e continuar tendo coragem de crescer. Porque se você continuar andando para frente, o cara pode tentar ser igual, nunca ele vai te alcançar. Exatamente. Só se você parar. Se você parar, agora não faço mais nada, tá muito bom, minha palestra é maravilhosa, todo mundo manda elogio, parou. Aí alguém vai te alcançar e pode te passar. Mas se você continuar sempre andando pra frente, ninguém te alcança. Tia, isso é maravilhoso. Você sabe que eu te amo, né? Eu também. Você sabe que eu sou sua fã desde que eu era desse tamanho. E aí, gente, é muito engraçado, porque eu começo conversando com o Edu, e aí o Atim vai chegando, e eu vou ficando, tipo... É até difícil pra mim continuar
conduzindo o papo com o Edu conforme o Atim vai aparecendo. Então foi maravilhoso ter vocês dois nesse papo. Quem amou, grita aí embaixo, comenta, fala, chama a galera para assistir, porque esse é um papo que para mim é muito especial e eu tenho certeza, pelo conteúdo que rolou aqui, que foi muito especial para vocês também. E eu queria pedir para você despedir da galera aí, deixar uma última dica, uma última mensagem para esse povo que tá aí. Subo no palco, será que isso é pra mim? Vou, não vou, não sei se eu fico, se eu aprendo mais um pouco, se eu tô pronto. O que você tem pra falar pra eles pra gente fechar? Bom, você deve estar aí se perguntando, né, por que o Atim não apareceu Atim logo de cara? Pus o nariz, pus o sapato, pus o colete, fui indo aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos e me transformando até chegar no personagem que é o palhaço Atim. Da dupla Atim Espirro, quanta história, quanta lembrança, quantas memórias, né? Mas isso não é um passe de mágica. E assim como palestrante, você não vai se transformar um grande palestrante num passe de mágica. Ninguém consegue isso. É aos poucos. Coloca o sapato, coloca o nariz, coloca a peruca, vai colocando o seu conteúdo, vai experimentando a vida, vivendo, ensaiando no dia a dia, ensaia quando acorda, ensaia quando está na rua, ensaia quando está num supermercado. E aí sim, depois de algum tempo, você vai se transformar num grande palestrante. Assim como a Branca Barão é. Chegou, tá na hora da alegria. Chegou, tá na hora da alegria. A Branca tem palhaço, lá na mentoria. A Branca tem palhaço, tem na mentoria. Aê, Atim. No ensaio. Não, mas agora é que vai valer. Atim, presta atenção. Agora é que vai valer. Quando tiver valendo, a Tá Tami vai avisar. Peraí, eu quero saber o seguinte. Como é que vai ser a Vai gravação? ser assim, eu pergunto, você responde e a gente vai deixando o papo rolar. À vontade. À vontade. Faz de conta que você tá na tua casa, Uhum. entendeu? Você é meu amigo, você tá na minha casa, a gente tá batendo papo. Tá. Você pode ficar super à vontade, você vai bater papo com a galera. A galera Tá tá bom. super afim de aprender o que você vai ensinar. É só você mandar ver, pode falar palavrão, pode falar o que você Palavrão? quiser. Não, eu não falo palavrão. Eu trabalho pra criança. Puta que pariu você falar um palavrão. Fudeu. Falei palavrão. Falei puta que pariu. Ainda bem que não tava no ar, né? Não tava no ar, né? Não, fica tranquilo. Não Tá no ar, né, ainda. Né? Tava Pelo não. amor de Deus. É ao vivo. Meu Deus do céu, eu vou embora. Tchau. Tchau. Tchau.